guys, welcome to my channel. This is Miss Pena e no vídeo de hoje eu quero contar para vocês como eu aprendi inglês sem sair do Brasil. Muitos alunos me perguntam se eu aprendi a falar inglês aqui no Brasil ou se eu saí do país para isso. Eu contei um pouquinho para vocês a minha trajetória como professora de inglês no vídeo passado. E eu não saí do país para aprender a falar inglês. Quando eu fui para o Canadá, eu já era fluente, eu já falava inglês, eu já trabalhava como professora de inglês. E eu fui para lá para melhorar o meu currículo, obviamente, melhorar o meu inglês também, mas principalmente para melhorar o meu currículo e para eu conseguir oportunidades melhores para trabalhar aqui no Brasil. Mas eu aprendi inglês mesmo sem sair do país. E é possível sim fazer isso e aprender a falar inglês bem. A questão aqui não é você sair do país para poder melhorar o seu inglês e falar super bem, né? Você precisa se dedicar onde quer que você esteja, em qualquer lugar do mundo. Se você quer aprender um segundo idioma, você precisa se dedicar. Eu vou começar do começo. Então, os primeiros contatos que eu tive com a língua inglesa foi na época da adolescência. Eu ouvia muita música e eu gostava de cantar junto e de saber o que as pessoas estavam falando. Eu procurava as letras das músicas e as traduções, porque eu queria, como eu disse, cantar junto e saber o que eles falavam. E aí, quando eu entrava na internet para poder ver essas letras, essas traduções, eu anotava num caderno. Eu vou mostrar aí um pouquinho para vocês agora. E a questão de anotar as coisas no caderno eram por dois motivos, né? Porque eu não podia imprimir e também inconscientemente eu estava aprendendo, né? Eu estava aprendendo muita coisa em inglês simplesmente pelo fato de estar copiando. Então lá na adolescência eu já comecei a aprender inglês de uma forma inconsciente, fazendo algo que eu gostava, que era ouvir as minhas músicas. E aí, quando eu tava lá pelos 16 anos, eu acho, eu cheguei a estudar um pouquinho de inglês numa escola particular. Eu fiz apenas um semestre, se eu não me engano, eu nem me lembro direito, mas eu lembro que eu estudei um pouquinho de tempo numa escola, o inglês básico, né? Eu fiz o básico e eu lembro que eu aprendi to be. Foi mais ou menos isso. E alguma coisa de vocabulário também, mas eu fiquei pouquíssimo tempo nessa escola. E aí, quando eu tava com 17 anos, eu comecei a trabalhar. E eu lembro que nessa época, eu comecei a ficar obcecada por Friends. E foi aí que eu comecei a assistir. E na época não tinha Netflix, não tinha Amazon Prime, não tinha streaming. Basicamente não tinha ainda serviços de streaming. E eu assistia as séries através de DVDs. Mamis me deu esse box aqui. O primeiro que eu ganhei foi a 10ª temporada, que é a última temporada. Ele é um box bem bonitinho, né? Tem um nome para esse tipo de embalagem, mas enfim. O legal desses boxes é que além de ter o áudio original e legendas em português, também tinha legendas em inglês. Então, depois de já ter assistido os mesmos episódios várias e várias vezes e já saber do que aquilo se tratava, eu assistia com a legenda em inglês. E aí, de novo, eu estava aprendendo inglês, fazendo alguma coisa que eu gostava, alguma coisa que era prazerosa pra mim e que eu nem via o tempo passar. Outra série também que eu assistia nessa época, que também eu assistia em DVD e que eu não sei se a maioria dos meus alunos que têm aula comigo nos dias de hoje vão conhecer, A Feiticeira. É da década de 60, 70, se eu não me engano. Enfim, ela é uma feiticeira, ela é casada com um cara que não é feiticeiro e é a vida deles ali de casados na década de 60. E enfim, eu adoro essa série e aqui também eu conseguia assistir com as legendas em inglês e também aprender um monte de coisa. Essas séries, elas são muito bacanas, né? Essas séries de cotidiano, de vida normal de pessoas, elas são bacanas porque a gente consegue vivenciar um pouco da cultura daquele lugar, né? Que é algo que, morando no Brasil, a gente não consegue ter acesso. Através de filmes e de séries, até as músicas, lendo, são formas da gente ter contato com a cultura sem estar lá naquele lugar. Então essas séries me ajudaram a ter uma boa bagagem com relação a isso. E aí, um pouco tempo depois que eu comecei a trabalhar, eu fiquei 1 ano sem estudar, na verdade, e aí eu entrei na faculdade,
Eu contei pra vocês no vídeo passado que eu fiz nutrição. E eu lembro que quando eu comecei a faculdade, eu voltei a estudar inglês, me matriculei novamente num curso de inglês, mas eu não consegui conciliar, né? Como eu disse no início do vídeo, para você aprender um segundo idioma, você precisa se dedicar para aquilo. E fazendo faculdade, trabalhando, estudando inglês, eu não estava dando conta. Então, qual foi o meu raciocínio na época? Eu vou focar em terminar a faculdade e depois eu me matriculo num curso de inglês. Mas eu lembro que eu cheguei a concluir um semestre, eu fiz um semestre completo numa escola de inglês que tinha perto de onde eu fazia faculdade. E aí, depois que eu me formei, finalmente eu falei, agora eu vou aprender inglês. Agora vai. É agora ou é agora? E aí eu me matriculei num curso de inglês. Eu vou falar o lugar que eu fiz inglês, mas é para vocês irem fazer inglês na escola que eu trabalho hoje. Instituto Social Nossa Senhora de Fátima. Tudo bom? Eu fiz inglês na Wise Up. Eu não sei como que tá a metodologia de ensino deles hoje, mas na época, cada módulo deles durava mais ou menos 2 meses e meio e as aulas eram ministradas totalmente em inglês. Então, eu encontrei nessas duas coisas um diferencial enorme dessa escola com relação a outras. Numa escola regular de inglês, um curso completo, ele demora aí uma média de 4 ou 5 anos. Cada módulo dura um semestre. Eu achei isso uma vantagem imensa, né? Cada módulo durar mais ou menos metade do que um módulo numa escola regular duraria. Então, eu me matriculei nessa escola, que para mim foi maravilhosa, eu gostei muito de estudar lá, mas muita gente que estudava lá não tinha perfil para aquilo, porque as aulas são ministradas 100% em inglês. Os professores não falam português. E eu adorava mesmo. Eu me joguei 100%, eu perdi pouquíssimas aulas, eu praticamente não faltava. Das vezes que eu faltava, eu ia fazer reposição, eu estudava 2 vezes por semana, e além das coisas que a gente fazia na sala de aula, a gente tinha trabalho extra em casa. Então, toda aula a gente tinha uma espécie de preparação para aula presencial. E é aí que a gente ganha tempo em sala de aula, né? Você põe os alunos para fazer coisas em casa que ele não precisa do auxílio do professor, para quando ele chegar na sala de aula, o professor se dedicar 100% a atividades a que ele realmente é necessário. Por isso que eu gostei muito do método deles e que para mim funcionou muito bem. E foi na época que eu estava fazendo a Wise Up que eu descobri os canais de inglês no YouTube. Eu lembro que eu encontrei esses canais quando eu comecei a estudar Present Perfect, que é o terror dos alunos, né? Toda vez que a gente começa a falar de Present Perfect, o clima muda. A verdade é essa, né? Geral tem medo de Present Perfect, geral detesta Present Perfect. Eu não fui diferente, eu não gostava de Present Perfect e hoje esse é um dos tópicos que eu mais amo falar quando eu tô em sala de aula. Eu adoro falar de Present Perfect, mas na época que eu tava estudando, pra mim era um bicho de 7 cabeças também, aquilo não entrava na cabeça, enfim. E foi aí que eu descobri os canais de educação aqui no YouTube, assisti alguns, né? A gente não tinha tanto conteúdo naquela época quanto tem hoje, mas ainda assim eu encontrei bastante informação e consumo esse conteúdo até hoje. E aí, para vocês terem uma ideia de tempo entre idas e vindas, porque agora eu não lembro se eu tranquei meu curso 1 ou 2 vezes, mas eu cheguei a trancar o curso e ficar um bom tempo até sem estudar, eu acho que eu fiquei quase 1 ano sem estudar, mas entre essas idas e vindas, né, o meu curso todo, né, teve uma duração aí de uns 3 anos mais ou menos, eu fiquei nessa escola. E aí quando eu parei de fazer o curso coincidiu com a época que eu comecei a dar aulas de inglês. E aí eu acho muito interessante quando a gente percebe que a gente sabe falar inglês. Para as pessoas aí que já têm um certo nível, vocês lembram o momento que você se tocou? Oh, eu falo inglês, que legal! Você lembra esse momento? Eu lembro o meu momento, ficou marcado, e eu acho que vai ficar marcado, eu nunca vou esquecer disso. Como eu falei para vocês, na época que eu comecei a fazer inglês, eu trabalhava como nutricionista.
e eu trabalhei num lugar que a gente fazia meio que uma prevenção, né, com os pacientes. Então eu ia até a casa dos pacientes para fazer um atendimento. E numa dessas vezes que eu fui atender um senhor e aposentado, né, um senhorzinho aposentado. E eu conversando, né, com ele lá no meio do atendimento. E aí ele começou a fazer algumas perguntas sobre mim, né? Eu acho que eles, de um modo geral, eles se sentiam muito sozinhos, né? E toda vez, toda casa que eu ia, todo mundo sempre queria bater papo. E aí ele começou a perguntar o que eu fazia, se eu era casada, se eu estudava. E aí eu acabei contando pra ele que eu fazia inglês. E aí ele começou a falar inglês comigo. Ele trabalhou como professor de inglês na juventude e ele começou a conversar comigo. E eu entendi. E eu fiquei maravilhada com aquilo, porque eu entendi o que o cara tava falando comigo. Eu não tava em sala de aula, porque na sala de aula eu entendia o que o professor falava. Mas era o meu professor, eu tava numa sala de aula, então eu não achava nada demais eu entender o que o professor tava falando. E aí aquele cara começou a falar comigo. E ele perguntou onde eu estudava, se eu gostava, o que mais que eu fazia, o que eu gostava de fazer de hobby, enfim. A gente teve ali uma conversa de mais ou menos uns 5 minutos. E eu fiquei me achando. Eu falo inglês, eu já consigo falar inglês e foi um sentimento maravilhoso. Nessa fase, né, quando essa conversa aconteceu, eu estava estudando inglês na WISE-UP há mais ou menos 8 meses. Então, o meu desenvolvimento foi muito rápido. E eu acho que foi muito rápido por 2 fatores. Primeiro, porque eu gostava muito, muito mesmo. E eu gosto muito de inglês até hoje. Eu acho incrível. Eu acho um idioma maravilhoso. Adoro falar sobre isso. E segundo também, porque quando eu ia para a sala de aula, eu me jogava. Então, tudo que o professor pedia, eu fazia. Eu gostava de fazer as atividades, eu gostava de estar ali, né? Eu acho que o fato de não ter aquele sentimento, eu tenho que fazer isso, que saco, eu acho que também contribuiu muito. E foi aí com mais ou menos 8 meses na escola que eu descobri que eu falava inglês e foi incrível. E aí que eu quero saber de vocês também, se você já fala inglês, se você já tem um nível aí intermediário, pré-intermediário, me conta, quando você se tocou que você já conseguia se comunicar em inglês? Bom, povo, essa é a história de como eu aprendi inglês. Agora, se você quiser que eu fale sobre os meus truques, as minhas técnicas e as coisas que eu efetivamente fazia no meu dia a dia, fora de sala de aula, para aprender inglês, deixa aí nos comentários. Curte muito esse vídeo, ajuda a compartilhar, ajuda a fazer meu canal crescer, que eu conto pra vocês. Vejo vocês no próximo vídeo. Bye! Meus alunos costumam me perguntar muito se eu aprendi inglês aqui no Brasil. Tá.